Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, meus queridos amigos e irmãos do nosso canal, que estão inscritos aí no nosso canal. Muito obrigado, você que participa do nosso canal, tem divulgado aí nossos vídeos, tem inscrito em nosso canal. Estamos aqui para lançar mais um estudo, e hoje nós vamos falar das crenças adventistas, né? Das nossas crenças, da nossa igreja. Nisto criamos. Como era a fé adventista antes da apostasia ômega. Então nós vamos falar aqui, meus irmãos, algo que muitos irmãos não têm atentado para isso. Ou seja, não têm se disponibilizado a pesquisar como era a crença dessa igreja, se ela ainda mantém esses princípios, essas crenças. Então nós vamos ver aqui, através dos e-book, o que é o e-book? O e-book eram os livros publicados anualmente, com todas as crenças adventistas. O primeiro e-book foi publicado em 1872. Né? E nós vamos ver aqui um e-book de 1911 e como eram suas crenças, e vamos comparar com o e-book de hoje, 2017. Estamos gravando esse vídeo em 2017 e nós vamos ver aqui essa comparação para sabermos se realmente ainda essa igreja mantém os princípios fundamentais dos seus primórdios, ali quando ela foi fundada. Conheça as doutrinas fundamentais da IARTS original, da qual Ellen White e outros pioneiros foram membros fundadores. Essas declarações de fé foram publicadas no Anuário Oficial da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde 1889 até 1914. Nesse período, Ellen White estava viva e lúcida e não contestou nenhuma dessas publicações oficiais. Depois da sua morte, entre 1915 e 1931, desenvolveu-se a apostasia ômega. Por ela profetizada, as doutrinas da IASD foram modificadas ao ponto de que a Igreja de Cristo traiu seu único Senhor, dizendo-se esposa de três senhores, através da adoção da doutrina da Trindade. A tradução que apresentamos refere à publicação de 1911, até para evitar que digam que ela estivesse sênil e já não pudesse opinar. O texto, porém, foi o mesmo desde 1889. Só lembrando que a primeira publicação foi em 1872, que foi redigida ali por Uriah Smith. Então, meus irmãos, nós temos aqui o e-book impresso em 1911 em inglês. Vocês podem conferir aí, vocês podem ver, né? Tá aqui a data certinho. Adventista do Sétimo Dia, né? Denominação, tá todo em inglês. Agora nós vamos aqui para a tradução. Então, meus irmãos, nós temos aqui a crença de número 1 do e-book de 1911. Prestem sua atenção detalhadamente nesta crença, meus irmãos. Olha só. O que diz a primeira crença do e-book? A crença adventista do sétimo dia de 1911. No nisto cremos daquela época. Veja o que diz. Que existe um só Deus, pessoal, um ser espiritual. O Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno. Infinito em conhecimento, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia. Imutável e presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo. Salmo 139, verso 7. Então, meus irmãos, o que está dizendo aqui? Que existe um só Deus, um ser pessoal. Veja só, um ser. Aqui não está dizendo que é dois. Aqui não está dizendo que é três. Está dizendo que Deus é um só Deus, é um ser espiritual. E ele se faz presente em nosso meio. Como? Pelo Espírito Santo. Pelo seu Espírito Santo. Observação do editor para evitar as costumeiras distorções dos atuais pastores adventistas. Perceba que o texto diz que Deus se faz representar como onipresente por seu Espírito, conforme Salmo 109, verso 7. Então, aqui o texto, irmão, aqui a crença está dizendo que Deus ele se faz presente em nosso meio por seu Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito. E ele se faz presente em nosso meio da sua forma espiritual, na sua natureza divina. Não há aqui qualquer menção implícita à crença numa trindade, composta de três deuses, coiguais e coeternos. A prova maior é que, embora o Filho do Eterno
Deus. Seja descrito no item seguinte, número 2, o Espírito Santo só volta a ser citado no item 19. Leiam para confirmar que os nossos pioneiros não criam no Espírito Santo como uma terceira pessoa divina, mas simplesmente como o Espírito de Deus, substantivo comum indicado pelo pronome it, usado em inglês para objetos indefinidos. Enquanto para Deus, os seres humanos do sexo masculino, o pronome utilizado é ir. Entendeu? Então fica aqui explícito, fica claro, meus irmãos, que a primeira crença adventista, ela diz que existe um único Deus, um ser pessoal. Não é uma pessoa, não é 3 pessoas e nem 2 pessoas. Deus, ele é uma pessoa, um ser, e não uma trindade, um Deus composto. A crença de número 2, meu irmão, que existe um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem. Que ele tomou a natureza da semente de Abraão para a redenção da nossa raça caída. Aí vem todo o texto, né? Olha um detalhe aqui, meu irmão, que eu frisei aqui. A Bíblia que diz, a crença adventista que diz que existe um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. Aqui não fala de um Deus Filho, mas Filho de Deus, Filho do Eterno. E que ele tomou a natureza de quem? De Abraão, a natureza humana. Mas o que a igreja anda dizendo hoje, meus irmãos? Anda pregando que Jesus veio numa natureza 100% homem, 100% Deus. Que ele veio com a natureza que ele veio com a natureza antes da queda de Adão e não depois da queda de Adão. Mas a Escritura e os escritos de Ellen White têm provado, nós temos mostrado aqui, que Jesus, que ele veio com a natureza depois da queda de Adão, que a natureza mesmo que nós temos, que ele tomou foi a natureza da semente de Abraão, 100% homem, para mostrar para nós que somos capazes sim de vencer o pecado e obedecer à lei de Deus. Então essa era a crença de número 2 que expressava a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1911. Crença de número 13, e-book de 1911, que a Santa Escritura, o Velho e o Novo Testamento foram dados pela inspiração de Deus, possui uma completa revelação à sua vontade para o homem, e são a única infalível regra de fé e prática. Então, a crença de número 3 aqui, meus irmãos, é referente às Escrituras. Diz que ela é a nossa única regra de fé. E o que muitos irmãos têm usado hoje? Têm usado os escritos de Ellen White, o Espírito de Profecia, como regra de fé, como regra maior acima das Escrituras. Mas não. Ellen White mesmo frisa que a nossa regra de fé e doutrina é as Escrituras. Então, se você vai provar uma doutrina, se você vai mostrar uma doutrina, você tem que usar as Escrituras como regra de fé para dar base a essa doutrina. E não os seus escritos. Ellen White mesmo fala sobre isso. Os escritos de Ellen White é só um complemento para melhor compreendimento daquilo que as Escrituras já afirmam. Crença de número 8, meu. A crença de número 8, que a doutrina da Convenção Mundial e um milênio temporal é uma mentira desses últimos dias, arquitetada para quietar os homens no estado de sua segurança carnal, induzindo os seres surpreendidos pelo grande dia do Senhor, como ladrão de noite. Que a segunda vinda de Cristo procede, não segue o milênio, até o Senhor aparecer. O poder papal, com todas as suas abominações, continua. Como o trigo e o joio crescem juntos, e o sedutor homem da iniquidade torna-se cada vez pior, como a palavra de Deus declara. Então, meus irmãos, a crença de número 8 aqui, ela fala do poder papal, com todas as suas abominações. E o que é que tem acontecido hoje no nosso meio, meus irmãos? Como temos visto na lição da escola sabatina, que o papado em si não pode ser mais chamado de besta, que a besta não é mais o papado, que o papa não ocupa um cargo da besta, né? O papado ali, mas pelo contrário, tem negado isso nas suas lições. A igreja não pode mais fazer esse tipo de afirmação. Por quê? Porque ele tem assinado o contrato com a igreja romana. Como nós vemos aí no próprio site adventista, tem divulgado ali a assinatura ali na Polônia, no ano de 2000, onde fizeram ali um contrato ali entre a igreja romana e a igreja adventista do sétimo dia. Que a igreja não pode dizer mais, afirmar que o papado é a besta, mas a crença adventista de 1911, a de número 8, já fazia
essa afirmação. E essa crença aqui, meus irmãos, você não encontra mais no Nisto Cremo de hoje. Por que você não encontra mais? Por causa dos pactos que a igreja tem feito com a igreja romana através do ecumenismo. Crença de número 13. E como o homem do pecado, o papado, intentou mudar os tempos e a lei, e enganou a maior parte da cristandade com respeito ao quarto mandamento, nós encontramos uma profecia de reforma neste aspecto para ser realizada entre os crentes, precisamente antes do retorno de Cristo. Então, novamente, aqui fala do homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O papado, a besta, né? Que enganou a maioria da cristandade aí em relação ao quarto mandamento. E essa crença, meus irmãos, você também não encontra mais nos nistocremos de hoje. Por quê? Porque a igreja tirou devido ali desde 1960 que vem mantendo um acordo ecumênico com a igreja romana, onde para a igreja deixar de ser chamada de seita, ela teve que assinar um papel ali, assinar um contrato, né, com aquela igreja, para não chamá-la mais de dizer que o papado é a besta, e também a igreja romana não se referia mais à igreja adventista como seita. Então, com a aceitação da Trindade em 1980, nós temos visto que a igreja, desde 1960, ela não passou mais a ser chamada pela cristandade, ser chamada de seita. Por quê? Por causa justamente desses concílios ecumênicos, desses contratos que são assinados, desses pactos que são feitos. Então, foi feita ali uma limpeza geral nessas crenças, e nós vemos agora que nas 28 crenças da Adventista de hoje, as crenças atuais de 2017, você não vê mais falando do papado, falando da besta, né? Como está falando aqui do homem do pecado, como era antigamente. Por quê? Porque a igreja não pode mais fazer essas afirmações devido a esses papéis assinados, esses contratos ecumênicos. E nós temos visto aí, todo mundo tem visto até transmissões feitas pela própria Novo Tempo, encontros ecumênicos, né, dizendo que é liberdade religiosa, mas na verdade não é liberdade, tentando expressar seu direito de liberdade religiosa, mas um encontro ecumênico entre várias religiões. Nisto cremos. Como é a fé adventista depois da apostasia ômega? Vejam só, irmãos, a grande diferença que nós temos hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só a crença de número 2, meus irmãos. A Trindade. Você só vai encontrar nas crenças adventistas, no e-book, de 1980 para cá, essa crença dessa forma. De 1980 para trás, tirando ali 1931, que eles tentaram incluir essa crença lá e não deu certo, nos outros e-books você não vai encontrar isso. Você pode pegar de 1872 até a morte de Ellen White, em 1915, você não vai ver essa doutrina sendo implementada nas crenças adventistas. Essa crença aqui da Trindade, ela só veio fazer parte da crença adventista de 1980 para cá. Olha só o que diz hoje mesmo. Há um só Deus. Eles permaneceram ainda nessa ideia. Há um só Deus, tá certo, que tudo beleza. Mas olha só como é que é esse Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. 3 seres. Vocês lembram o que diz a crença número 1 de 1911? Que há um só Deus, um ser espiritual. Aqui não, aqui está dizendo que é 3 pessoas. 3 seres. Então, o nosso Deus, meu irmão, não é mais o Deus de antigamente. O Deus de 1911. O nosso Deus não é mais único. Não é mais aquele um ser. Mas agora é 3 seres. É um Deus composto. Muitos irmãos não acordam para essa realidade. Meus irmãos, vamos acordar. Vamos sair dessa heresia. Isso aqui é heresia católica. É dogma católico, meus irmãos. O nosso Deus, ele é único. É Javé. É o Pai.
Ele é uma só pessoa, um só ser. Ele não é composto, como diz a crença adventista de 1911, ele é um ser espiritual. Ele é um. Ele não é uma unidade de três pessoas coeterna. O nosso Deus, para ser Deus, ele não precisa ser três. Ele só precisa ser único. Ele é único. Então vê aí essa aberração, essa doutrina bizarra ter entrado aí na igreja adventista, infelizmente, meus irmãos. Mas tudo estava profetizado. Olha a crença de número 4. Deus Filho, meu irmão. Deus Filho. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. O que é que dá a entender aqui, meu irmão? Que o Deus Filho encarnou-se em Jesus Cristo. Como se um Deus tivesse se encarnado em uma pessoa. Parece até uma coisa assim meio espírita, né? Não é o Deus Filho se fez carne, mas é o Deus Filho encarnou-se em Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele se encarnou em uma pessoa chamada Jesus Cristo. É isso que dá a entender a mentalidade da gente lendo esse texto. Então nós vemos o Deus Pai, vemos o Deus Filho e vamos ver mais na frente o Deus Espírito Santo. E aí a pessoa vem dizer que não é três Deus. Meu irmão, isso deixa a pessoa até uma pessoa sem raciocínio. Uma pessoa dizer que são três pessoas, cada uma delas é Deus, e vem de afirmar que não é três Deus. Essa doutrina faz de uma pessoa irracional. Enquanto que a crença de 1911 dizia que era um Senhor, Filho do Deus Eterno, aqui está dizendo que é um Deus Filho, é um Deus, Filho de um Deus. Isso aqui é mitologia grega, meus irmãos. É na mitologia grega que nós temos um Deus, que ele tem um filho que é homem e que é Deus, que é Hércules, no caso Zeus e Hércules. Né? Um Deus metade homem e metade Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito bizarro. O Filho de Deus agora é um Deus Filho. É um Deus, Filho de um Deus. E aí você vem me dizer que não é dois deuses. É sem lógica, meu irmão. Infelizmente, né? Deus Espírito Santo. Olha só, mais um Deus, irmão. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação. Meus irmãos, isso aqui desmente Ellen White. Isso aqui faz de Ellen White uma profetisa mentirosa, uma falsa profeta. Por quê? Porque Ellen White, em História da Redenção, Patriarcas e Profetas, diz que na criação só estava somente o Pai e o Filho. Só o Pai e o Filho criaram os seres humanos, criaram o homem, e não uma terceira pessoa junto, uma terceira pessoa chamada Deus Espírito Santo. Mas Deus em espírito e o seu Filho em espírito é que estavam na criação, Pai e Filho. Então aqui é mais uma crença bizarra que desmente Ellen White, desmente o Espírito de Profecia. Né? Mais um Deus, três deuses, meu irmão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é três deuses que você não queira ou que você não queira. Se você para dizer que não é três deuses, então você não pode afirmar que são três pessoas. E você não pode afirmar que cada uma delas é Deus. Porque se nós temos, vou dar aqui um exemplo, se nós temos vamos dizer que nós temos uma guarda composta de 3 soldados. São 3 pessoas, cada um é soldado, forma uma guarda. Essa guarda é formada de 3 soldados. Mas mesmo assim, meus irmãos, cada uma delas é um guarda, não deixa de ser guarda. Então, se Deus, digamos que esse Deus é a guarda, e esses 3 soldados são Pai, Filho e Espírito Santo, e cada um deles é Deus, cada um deles é guarda. Então, eles não são 3 guardas? É claro, meu irmão. Essa guarnição é formada de 3 guardas. Assim como essa trindade é formada de 3 deuses. Vamos atentar para isso, meus irmãos. Se você está crendo numa trindade, num Deus composto, você está crendo em 3 deuses. O seu Deus não é um Deus único. Não é um ser pessoal como cria os pioneiros. Advertências de Ellen White concernente a mudanças nas crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui que Ellen White já advertia com essas mudanças. Olha só o que diz aqui. Em 1915, na época que ela morreu. Digo-vos agora que quando eu reposar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada. Desejo avisar todos contra os ardidos do diabo. E quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Então, Ellen White, meus irmãos, já previa que haveria mudança nessas crenças.
após a sua morte. E o que foi que aconteceu? É o que vimos ainda agora, né? Houve realmente essas mudanças. Nenhum alfinete deve ser removido no que o Senhor estabeleceu. Nós encontraríamos segurança em menos do que o Senhor nos tem dado nesses últimos 50 anos. Então Ellen White fala aqui, meus irmãos, que nenhum alfinete deve ser removido. E não foi só um alfinete. Eles removeram praticamente quase todas as crenças. Tiraram a crença que fala do Papa, do papado. Tiraram a crença que fala lá que Deus é um ser pessoal e botaram 3 deuses, botaram 3 pessoas. Né? Então nós vimos aí as mudanças bizarras. Quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, olha só, que ele estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixa o homem de idade, que foram os pioneiros do nosso trabalho, falar abertamente. E os que tiveram morto falam também, reimprimindo o seu artigo na nossa revista, juntamente com os raios da divina luz que Deus tem dado e como ele guiou o seu povo. Então ela está dizendo o que aqui, mano? Que nenhum alfinete deve ser removido do fundamento. E que se isso acontecer, os pioneiros, aqueles primeiros adventistas, deveriam falar, mesmo estando mortos. Como? Reimprimindo os seus arquivos. E nós vamos reimprimir aqui. Nós vamos mostrar o que eles falavam da Trindade. Né? Vamos reimprimir, vamos deixar os mortos falar. E aqui os mortos, os pioneiros, vão falar para nós o que eles realmente pensavam sobre essa doutrina da Trindade. Permita que os pioneiros identificarem a verdade. Quando o poder de Deus certifica o que é verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como verdade. Não depois de suposições contrárias à luz que Deus tem dado para ser recebida. Surgirão homens com interpretações das Escrituras que para eles é a verdade, mas não é a verdade. A verdade para esse tempo Deus tem dado como um fundamento para a nossa fé. Ele mesmo nos falou a verdade. Um após outro vai aparecer com uma nova luz que contradiz a luz que Deus tem dado pelo seu Santo Espírito. E é o que está acontecendo hoje, meus irmãos. Aquilo que era verdade antigamente, a igreja está dizendo que é mentira. Por quê? Porque a nova teologia está indo contra os antigos princípios de fé. Então, quando deu 1905, todas as doutrinas da igreja adventista já estavam estabelecidas. Então, para eles, o que é verdade hoje não é a verdade. E aquela verdade que Deus tem dado, né, está sendo como umas crenças errôneas. Por quê? Porque a nova luz hoje, o novo entendimento teológico da igreja adventista tem contradizido aquilo que o Espírito de Deus tem revelado à sua igreja. Então, tudo isso já estava profetizado. O inimigo das almas tem procurado introduzir suposições de que uma grande reforma devia efetuar-se-á entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé, e ampliar-se-á num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seria rejeitado os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que tem sustido a obra nestes últimos 50 anos seria tido contas de erro. Estabelecesse uma nova organização. Escrevesse livro de ordem diferente. Introduzisse um sistema filosófico intelectual. Está aqui, meus irmãos. Para que profecia mais linda de que essa? O que foi que aconteceu? Eles mudaram os princípios fundamentais em 1980, incluíram ali a Trindade. Então, automaticamente, a religião mudou. Foi alterada a religião, porque mudando-se as crenças, muda a religião. Então surgiu ali em 1980 uma nova organização. E preste atenção, meu irmão. Ellen White diz aqui. Escrevesse um livro de ordem diferente. Você pode ver que de 1980 para cá, começou a aparecer livros trinitarianos, que antes não apareciam. Entendeu? Nós temos aqui, o inário foi mudado, né? A logomarca da igreja foi mudada, que era 3 anjos, aquele globo com os 3 anjos, já estava dos 10 mandamentos. Agora é um símbolo que representa a Trindade. É o fogo, representando o Deus Espírito Santo. É a cruz, representando o Deus Filho. E a Bíblia, representando o Deus Pai. Então temos ali uma Trindade. Então, nós estamos vivendo hoje em uma nova organização. A igreja adventista não é
aquela igreja de antigamente, mas uma nova organização, porque mudou os princípios fundamentais. A sua teologia ensinada hoje, ela contradiz os princípios antigos da igreja, que foi estabelecido por Deus. E eles são contados como quê? Como os erros. O que o livro A Trindade diz hoje? Que os adventistas chegaram a compreensão diferente do que diz as Escrituras. Eles mesmos afirmam lá. Que eles tiveram uma nova luz, a luz é progressiva. Que eles tiveram a compreensão melhor da Trindade. Então você pode ver que todo livro que fala da Trindade, ele vem de 1980 para cá. De 1980 para trás, você não vê uma publicação de um livro adventista falando acerca da Trindade, defendendo a Trindade, como nós vemos hoje vários livros, várias publicações defendendo esse dogma católico. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em uma nova organização, pois isso significa apostasia da verdade. O que foi que aconteceu, meu irmão? A igreja adventista se apostatou. Por quê? Porque entrou em uma nova organização. Como? Mudando os princípios fundamentais. Ellen White disse, se você mudar os princípios fundamentais, você altera a religião. Então, como foi mudado? Como antes não tinha a crença da Trindade, que a primeira crença era um único Deus, um ser pessoal, agora passou a ser um único Deus em 3 pessoas, em 3 seres. Então mudou sim a religião. Entrou em uma nova organização, ou seja, se apostatou. Olha só o que diz esse livro aqui, meus irmãos. Em Busca de Identidade. Em Busca de Identidade. Esse livro aqui é muito interessante. Olha o que ele diz aqui no começo aqui. A maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não poderiam unir-se à igreja hoje, se tivesse que concordar com as crenças fundamentais da denominação, vê Manual da Igreja. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença de número 2, que trata da doutrina da Trindade. Para José Bates, a Trindade é uma doutrina antibíblica. Para Tiago White, ela não passava de um antigo absurdo trinitariano, isso. E para M.E. Cornell, era um fruto da grande apostasia junto com as doutrinas falsas, como a observância do domingo e a imortalidade da alma. Semelhantemente, a maioria dos fundadores do Adventismo no sétimo dia teria dificuldade em aceitar a crença fundamental número 4, que afirma a eternidade e a divindade de Jesus. Para J.N. Anderson, o Filho de Deus teve Deus por Pai em algum tempo da eternidade passada no princípios de dia. Por que eles não concordariam hoje, meu irmão, com a eternidade e a divindade de Jesus dita pela Igreja Adventista hoje? Porque a Igreja Adventista hoje diz que é um Deus Filho. Não era um filho gerado, que não era antigamente, que os pioneiros criam que era um filho gerado do Pai, que ele tinha a mesma natureza, que ele é sim divino, eles criam que ele era um ser divino, porque ele era gerado do Pai. Mas não, hoje eles dizem que eles são 2 coeternos, né? Não é um gerou do outro, não. Eles são coeternos, são coiguais. E claro que os pioneiros não iam concordar com uma crença dessa. Entendeu? E outro detalhe, irmão, como é que eu fundo uma igreja? Eu sou fundador de uma igreja, passa-se 100 anos, e eu vou dizer que eu morro, eu ressuscito e não posso fazer parte dessa igreja porque ela não está mais com as crenças que eu deixei. Então quem é que está errado? Foi eu que fundei ela com essas crenças, que fundei ela já ali estabelecida com essas doutrinas, ou é ela como está atual? Então quem está errado? A igreja hoje ou os fundadores dela? Será que os fundadores já entraram na igreja com doutrinas erradas? E ela só veio se consertar com o passar do tempo? É claro que não, meus irmãos. Porque as doutrinas da Igreja Adventista, quando ela foi fundada sobre as ordens de Deus. Foi Deus que revelou para o seu povo essas doutrinas. E agora como é que essas doutrinas estão contrariando aquilo que Deus disse? Então quem está errado é a igreja hoje, meu irmão. As crenças fundamentais de hoje que estão erradas. Está tão errada que nem os fundadores, se fosse vivo, não fazia parte dela. E quem está dizendo não é eu não. Quem está dizendo aqui é um pastor adventista, é um teólogo adventista que está afirmando isso. Por que ele faz essa afirmação? Porque é lógico. É uma lógica. Então nós veremos aqui um dos motivos, meus irmãos, por que os pioneiros não poderiam fazer parte dessa igreja hoje. Porque nela contém a Trindade. Olha só, essa doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagem, a guarda do domingo e não mais que a doutrina dos peças remodelada. Então, J.N. Logenburg, né, já dizia que essa doutrina ela surgiu ali com a adoração de imagem e no dia do surgimento ali do domingo como dia de guarda. Isso nós podemos ver aí pesquisando na internet, a gente confirma isso daqui, né?
J.R. Coster, pastor era redator da revista Adventista, que preparava as primeiras lições de escola sabatina. Sustentar a doutrina da Trindade não é mais do que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pelo qual o bispo de Roma foi exaltado o papado, não recomendo muito a seu favor. Então nós vemos aí, né, mais um falando contra a Trindade. Está tão longe da verdade como o velho absurdo de doutrina trinitariana, no qual diz que Jesus é verdadeiramente o Deus eterno, né? Lá, coeternos, coiguais, é o que diz a crença adventista hoje atual também. José Bates, com respeito à Trindade, eu concluí ser impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, também era o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho sendo um mesmo ser, né? Que ali são três pessoas compostas, formando um único Deus. Então, nós já vemos também que José Bates era contra a Trindade. A doutrina da Trindade foi estabelecida na igreja pelo Concílio de Nicéia no 325. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante que hoje os teólogos adventistas estão dizendo que a Trindade católica não é a mesma Trindade adventista. Meus irmãos, a única Trindade que existe, ela foi formada no ano 325. A não ser que a Igreja Adventista criou uma nova Trindade em 1844 para cá. Porque até agora a história não relata isso. Quando se fala de Trindade, se fala de sua origem, se fala então ali do ano do terceiro século, né? Então não existe duas Trindades. Só existe um conceito de Trindade e esse conceito é bem antigo, vem da Igreja Romana, né? Não existe a Trindade católica diferente da Trindade adventista. Como é que diz a Trindade católica? Que é um Deus, né, um Deus único, composto por três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode conferir isso no livro Catequese Renovada, página 247, me parece que na página 247, e no Catecismo Católico também vai dizer a mesma coisa. Você pode pegar esses dois livros e comparar com Nisto Cremos, da Igreja Adventista, você vai ver que são as mesmas crenças. Olha essa imagem que eu peguei de um site aqui adventista. Olha só. Não está em harmonia com o senso comum falar de três sendo um e um sendo três. E como alguns expressam isso chamando a Deus o Deus triuno. Ou Deus 3 em 1. Há um sentido que eles são um, mas não em pessoa, como é legado pelos trinitarianos. Então o que a igreja está dizendo hoje, meu irmão? Ele chama Deus o Deus triuno, né? E o JN aqui, ele já era contra essas expressões. O que a igreja diz? Que Deus ele é composto de três pessoas. É um Deus único, mas que não é único, é composto de três. Ou seja, fala de três sendo um e um sendo três, né? Mesma coisa, mesma doutrina, e agora vem dizer que a doutrina da Trindade da Igreja Adventista não é a mesma da Igreja Católica, né? Isso é absurdo. J.N. Andes, a doutrina da Trindade, que foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, no ano 325. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho. Isso daqui nós já vimos, né? Então, meus irmãos, nós vimos aí, né? Vimos aí que a Igreja Adventista mudou as suas crenças. O Nisto Cremos de hoje não é mais o Nisto Cremos do passado. O e-book de hoje não é mais o e-book do passado, né? Infelizmente, eles mudaram as crenças, mas muitos irmãos não atentaram para isso, né? Acha que, eu estou na igreja verdadeira. A Igreja Adventista hoje é a igreja verdadeira. Meu irmão, acorde, meu irmão. Você está numa nova organização. Essa igreja que você está hoje não é mais a igreja do passado. As doutrinas não é mais a mesma. O slogan não é mais o mesmo. Os hinos não é mais o mesmo. Mudaram tudo. Comportamento, o mundanismo está na igreja. Então tudo mudou, meus irmãos. A única coisa que, graças ao Eterno, ainda perseverou foi o nome, né? Graças a Deus isso daí ainda perseverou. Mas as doutrinas, nós vimos que mudaram. O Deus que era único, composto de um ser, agora é composto de três seres, de três pessoas. Então, meus irmãos, aqueles que quiserem mais informações, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/adventistas remanescentes. Tem o nosso site também, adventistasremanescente.com.br. E quem quiser entrar em contato conosco pelo WhatsApp, 98 991 31 5278. Qualquer dúvida, né? Quiser perguntar alguma coisa, pode mandar um áudio para nós aí, pode mandar um texto, falar com nós aí pelo WhatsApp. E aqueles que quiser ter na palma da sua mão, aí no seu celular, todos os nossos estudos, baixa aí nosso aplicativo aí no Play Store. Basta você pesquisar lá, Adventistas Remanescente.
vai aparecer esse aplicativo aqui, você baixa e lá está todos os nossos estudos, tanto em vídeo como em PowerPoint. Então, desde já, ficam todos na paz do nosso Senhor. E, meus irmãos, vamos acordar, vamos atentar para essa séria advertência, que a igreja mudou as suas doutrinas e que nós estamos vivendo hoje numa nova organização. Não é mais a igreja adventista chamada por Deus, aquela lá no princípio. A Meninas dos Olhos de Deus não é a igreja atual, é a igreja do passado. Então nós temos que fazer o que, meus irmãos? Vamos voltar a manter as antigas crenças, meus irmãos, crendo no único Deus e seu Filho Jesus Cristo, crendo que o Espírito Santo, ele é o representante do Pai e do Filho, né? Que o Pai e o Filho se faz presente aqui no nosso meio, através do seu Espírito, que através da sua natureza divina, ele se faz onipresente e onisciente aqui em nosso meio, como nós temos visto aí nas Escrituras e visto nos escritos de Ellen White, né? Que o Espírito Santo hoje, o Consolador, não é nada mais, nada menos que o próprio Cristo, não mais em carne, mas em espírito. E que Deus tem se manifestado também em nosso meio, como se manifestou lá para os profetas, foi através do seu espírito, e não uma terceira pessoa. E nós sabemos, Ellen White fala, quem é que queria ser o terceiro no céu e não conseguiu, e está se esforçando aqui na terra, tentar ser uma terceira pessoa da divindade. Então, meus irmãos, fiquem atentos, compartilhe esse vídeo, divulgue aí nas redes sociais, divulgue no WhatsApp, se inscreva no nosso canal e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.